E algumas pessoas, infelizmente, acabam ficando até mal mentalmente. Elas ficam mal mentalmente. E por que isso? Porque a maioria dessas pessoas, elas não têm intimidade com Deus. Elas pensam que têm, mas elas são ludibriadas por ela mesma. Elas não têm vida com Deus, elas não leem a Bíblia, elas não meditam, elas não oram, oram aquela oração, né, do narrador de futebol, é a oração delas, mas elas não oram como tem que orar, elas não obedecem, elas não se submetem, elas querem ser os donos ou as donas do local onde elas estão ali, que falam que às vezes é uma igreja, que para elas pode ser até palco de show. Então, eu tava aqui, o senhor tava comentando e eu já tava pensando, da forma que o senhor descreve, a pessoa ela não entendeu o que é igreja, o que é ministério, né? Ela tá mais voltada para o meio evangélico como um comércio, né? Como uma indústria, né? Como algumas pessoas falam. Essa semana eu vi no meio de um podcast, não, num vídeo, um cantor, como que é o nome do cantor? Gessé Aguiar. Ele falou assim, eu tô me desligando da indústria gospel, né? E eu fiquei pensando assim, eu nem sabia que era indústria gospel, né? Eu pensei que gospel era evangélico. Pra que área? É secular, como a pessoa chama secular, né? Mas assim, tem gente que realmente pensa que o evangelho é uma indústria, uma forma de se promover ou de ganhar dinheiro ou de autorrealização também, né? Tem pessoas que elas se sentem realizadas quando elas estão em cima de um palco, falando, pregando ou cantando, alguns até manipulando as pessoas, e hoje até meio de uma forma digital, né? De uma forma digital, a pessoa acha que ser evangelho defensor da verdade é fazer isso. Eu acompanho muitas pessoas que falam do evangelho, muitas pessoas que narram ali, são verdadeiros homens de Deus, e outros que, na verdade, são opositores do evangelho. E eu percebo que é uma realização da pessoa estar ali atacando a igreja, atacando o evangelho, e você vê que a pessoa fala com uma sinceridade tremenda, mas ele está atacando uma indústria realmente, ele não está atacando a igreja, só que aí ele generaliza. Aí perguntaram pra ele, o que você acha das igrejas tal? Aí ele pega, dá-lhe um ataque em toda a igreja e fala que todos os pastores querem fazer isso, transformar em um segmento assim, e começa a denegrir, porque ele acaba percebendo, julgando todos por alguns, né? E é nítido que você vê que também é uma pessoa ferida, né? É uma pessoa que ela é cheia de mágoa, ela não tá defendendo por Cristo. Eu vou defender o evangelho, eu vou atacar aquele segmento ali, porque ali é uma heresia, né? Como, por exemplo, a gente tem o Bispo Tarles, quando ele fala lá sobre as heresias, ele defende porque o canal dele é voltado para isso. Mas tem cara que não, ele vai ali para atacar as igrejas no modo geral. Tipo assim, como se desconstruindo as igrejas seria melhor. Porque igreja é um lugar onde uma pessoa é maltratada, onde a pessoa é humilhada, onde a pessoa é manipulada. Então hoje, muita gente acaba consultando esses gurus aí da verdade da internet, e aí onde que vem essa força, esse apoio de quando uma pessoa sai do meio evangélico ou de uma determinada denominação e ela não tem uma história boa para falar. Eu amo meus pastores, eles cuidaram de mim. A gratidão, ela faz isso. Meus pastores cuidaram de mim. Foi ali onde eu me converti. Aconteceu que eu não pude mais congregar naquela igreja. Conversei com meu pastor, saí e tal. Não é esse o relatório que a gente vê na grande maioria. Tem casos assim. Mas na grande maioria, não. É pessoas que têm... Eu não fui valorizado. Eu não fui reconhecido. Eu não fui visto, eu era sempre o segundo plano, eu era sempre o backup, né? A pessoa não consegue ver honra, por exemplo, em ser um diácono da igreja. A Bíblia fala que o diácono ele vai adquirir muita honra, né? Uma pessoa que servir bem como diácono. Só que dificilmente uma pessoa vai chegar e falar assim, não, o diácono na igreja como é importante, a pessoa que serve, não. Só é importante para a indústria gospel o que canta, o que prega muito bem, a pessoa que está em evidência, quando na verdade no evangelho a gente sabe que às vezes a pessoa que cuida da manutenção da igreja ali, ela é mais importante que qualquer um,
Porque se ela não fizer o trabalho dela dentro da igreja, vai estar tudo sujo, vai estar tudo bagunçado. Quando a pessoa chegar na igreja, vai falar, que igreja abandonada é essa, né? Não tem um serviço de zeladoria, não tem quem cuide. Então a pessoa hoje não tem essa percepção. E aí onde que tá os casos que o senhor contou aí, eu gostaria até que o senhor falasse. A pessoa sai da igreja e ela vem com um relatório de anos de sofrimento, é isso? Porque o senhor falou aí de um caso, estava contando aqui em off, de um caso de uma pessoa que saiu de um determinado ministério e aí ela vem com um relatório de anos de sofrimento, perseguição, Como é que pode aguentar tantos anos, né? Então, aí quando sai é que vai relatar, por que não relatou antes, né? Por que não procurou o pastor? Falou assim, pastor, o que acontece? Eu não tô me sentindo bem, né? Porque o pastor trata a ovelha como filho, né? Ah, mas tem pastor que não é assim, não importa, cobre dele. O membro pode cobrar do pastor, pastor, cuida de mim. Então tá bom, filho, o que você tá precisando, né? O membro, ele pode. O membro não pode dizer pro pastor como ele deve ser cuidado. Como que às vezes o camarada sentou lá na igreja, ele tem uma visão melhor do que todo mundo, né? Ele fala, não, que essa igreja deveria ser melhor se fosse assim, assim, assado. Vou falar com o pastor que ele tá sem visão. Isso aí é lógico. Monta a igreja. Vai lá, monta a tua igreja e faz, né? Eu acredito que tem que ser assim. O crente quando tá com essa visão aí, eu dou todo apoio. Já aconteceu de pessoas que congregavam comigo e querer pra sair, abrir igreja, eu falei assim, dou o meu apoio, pensar que você é meu inimigo, não. Se brincar, eu ainda ajudo. Mas assim, a percepção é que a pessoa ela sempre tá frustrada quando sai de um canto pro outro. E geralmente não para em lugar algum. Já aconteceu com o senhor isso aí? Infelizmente ainda acontece, bispo. Mas vai acontecer sempre com todo mundo, né? Porque eu vejo, como o senhor falou, em meio a tantas palavras, mas a maioria das pessoas, infelizmente, elas gostam de ser... elas gostam de trabalhar no seu ego, no seu próprio ego. Então elas gostam de ter reconhecimento, elas gostam de querer sempre estar acima de todos. E isso aí, infelizmente, não é o evangelho que Cristo nos ensinou. Cristo não nos ensinou a nos exibir, Cristo não nos ensinou a nos mostrar. Pelo contrário, ele fala para a gente, né, para a gente renunciar, para a gente fazer o id com alegria, com honra, defender a causa dele com amor. Mas ele não esconde que não vai ter, né, como tem uma música de Marco Antônio Antigo, né, que pregadores de rosa pregam o espinho também. Então vai ter caminhos que não vai ser bons. Agora, se tratando desse cantor que o senhor falou aí, que eu não sei se pode falar o nome dele, acho que é Jacé Aguiar, é isso? Pode falar, não estamos falando mal, ele que falou, né? Então, o que acontece? Eu não conheço ele particularmente, mas sabe o que eu Também vejo? nunca vi falar. Mas sabe que... Não, eu acho interessante, eu vou falar algo aqui interessante. A maioria das pessoas que entram, até eu acredito pelo lado comercial e não pelo lado espiritual do evangelho, com músicas que se dizem cristãs, a maioria, eles não têm vida com Deus. Então eles entram pela palavra que eles já aprenderam, que move o ego daqueles ouvintes que se dizem crentes. Esse menino mesmo, eu avaliando uma música dele lá, o meu combustível, não sei o que, papapá, um monte de coisa. Se você avaliar essa música dele, ele contrariou tudo que ele falou na canção. Tudo que ele fala, que ele não vai desistir, e que Jesus é o combustível dele. Mas às vezes ele só cantou, né? Não é nem um compositor, às vezes... Não, eu acredito que é ele que é o compositor. Mas o que acontece? O que eu vejo, bispo, é que toda vez, até o senhor mesmo tem um dom de compor, eu tenho, outros têm, mas quando um cântico ele explode, a pessoa esquece de um detalhe. E não é Deus que prova, mas Satanás vai lá para saber se é aquilo mesmo que ele está falando. E a maioria é reprovado nisso. Porque quando Satanás vai lá, eles fazem tudo o contrário do que eles falaram no cântico. E a maioria de muitos cantores evangélicos, que já têm muitas estradas, sabem disso. E o que eles fazem? Um exemplo muito forte de uma jovem, Gabriela Rocha. A menina vive com a vida com Deus. A vida dela é com Deus. Diferenciada, né? Então, o que ela está fazendo? Ela está se preparando espiritualmente. Ela não só está lançando palavras da quais ali ela foi impelida,
pelo Espírito Santo. Não, ela não só está falando daquilo, ela tá se preparando, ela prepara a vida dela para poder ela continuar louvando a Deus. E a maioria dessas pessoas que estão entrando, por exemplo, que o tema aqui é fé ou comércio, é isso? Ou não? Isso. Não, a gente tá falando sobre fé, gospel, comércio, é isso aí. Então, alguns levam pelo lado comercial. Nós temos exemplo de pessoas, não sei se pode citar o nome, da própria Priscila Alcântara, é isso? Priscila Alcântara. Ela já Tava no sai. meio gospel, hoje foi pro meio secular. Pra mim, me perdoe isso aí, sabe? Eu acho que a pessoa, ela nunca se converteu, viu, bispo? Eu acho que nunca se converteu, porque quem se converte não abandona não, meu irmão. Não cospe, entendeu? No prato que comeu, não olha pra trás, entendeu? Eu entendo assim. Eu ia entendo entrar que a numa pessoa questão, bispo. Foi porque sabe o que eu percebi? Que cresceu a parte que se diz evangélica. Então eu vejo que algumas pessoas estavam falidas no secular e aproveitaram uma oportunidade para poder ganhar dinheiro pelo meio gospel. É essa a minha visão. E alguns são sinceros, outros não. Porque, meu irmão, não tem como se afastar. Você pega o exemplo, tá aí, ó, Cassiane. Que exemplo dessa pastora? A gente não vê falar mal, ela não voltou atrás, ela não, sabe, não olhou para trás, ela colocou a mão na arada, ela continua. E eu vejo que tem muitas pessoas que entraram por esse meio realmente, na minha opinião, com a intenção de lucrar, de ter lucros financeiros. Eu acredito, bispo, que o senhor falou aí eu acredito que existe pessoas que entrou com esse sentimento, mas também eu acredito que tem pessoas que caem, né? Antes de falar do que eu penso aqui, eu vou falar aqui com o Jonas Tavares, disse assim, ó, chegamos também, Jonatas, o André mandando a paz, boa noite a todos, Fabiane Fonseca, boa noite a paz, Jesus Cristo, cheguei, o pessoal tá chegando aí, tamo junto, hoje nós estamos falando sobre o meio gospel, indústria gospel para alguns, as feridas que são causadas nas pessoas mesmos, por não entender isso, né? O povo é destruído por falta de conhecimento. Nós vamos falar um pouquinho sobre autoridade, o pecado contra a autoridade, vou perguntar isso pro senhor. Eu preciso falar, bispo, assim, o que eu penso, já que o senhor falou essa questão aí, hoje eu tenho ouvido muito falar isso, a pessoa nunca se converteu. A pessoa que caiu nunca se converteu de verdade. Não a que caiu, bispo. Não, a pessoa que deixou o evangelho e tal, é aquela coisa. Que alguns se convenceram. Eu sei que alguns se convertem e infelizmente acabam caindo. Eu acredito também. Agora, assim, porque que acontece? Tem pessoas que estão no evangelho com sinceridade. A Bíblia fala assim, aquele que está de pé, ore para que não caia, né? Vigia, tenha cuidado, porque o diabo, ele tá aí. Ele tentou ali, Deus permitiu que ele tentasse Jó se manteve firme. Mas quantos não resistiram? Sansão, ele foi um exemplo desse, né? Davi, que era homem segundo o coração de Deus, acabou pecando também. Salomão, né? Um homem muito reto que falou tanto sobre não dar ouvido ali para determinadas pessoas e acabou dando ouvido no final da sua vida. Então, assim, eu não gosto de generalizar dessa forma. Eu respeito sua opinião. Agora já na questão desse pessoal que fez isso, assim, eu gostava muito de algumas músicas, né? Espírito Santo, né? Da Priscila, né? Eu gostava daquela música e gostava de algumas músicas dela, só que de repente na minha opinião, ela se desviou do evangelho, né? Ela falou que não tá desviada. Aquele menino que era do SBT lá falou alguma coisa e ela falou, não tô desviada, ela tá com Jesus. Ela fala que tá com Jesus, ela não fala que tá desviada, ela tá desviada, ó, eu tô falando a fala dela, da religiosidade, né? É o que ela fala, não vou defender se ela tá certa ou se tá errada. Eu acho que ela tá errada. Eu acho que ela se afastou de Cristo, da verdade do evangelho.